Olá, bem-vindo ao nosso estudo. Nós estamos estudando sobre o descanso, baseado no na nossa lição da Escola Sabatina. Bom, essa é a segunda temporada do nosso programa, nesse formato, né, que nós temos aqui. E nós estamos chegando no final. Quero dizer que nós temos boas novidades para a partir do próximo estudo, tá bom? Muitas coisas diferentes vão acontecer. E eu espero que você goste. A gente vai procurando sempre melhorar, aperfeiçoar aquilo que a gente está fazendo. E isso para proporcionar para você e para nós também, né, um estudo e uma aproximação de Deus ainda maior. Bom, a gente volta hoje, vamos encerrar esse trimestre, essa temporada de estudos, com esse trio fantástico, Akeldan, Larissa e Ive. Obrigado a vocês por estarem aqui com a gente, tá bom, gente? O pessoal em casa gosta muito de vocês e eu também. Obrigada, pastor. A gente gosta da gente e do senhor. Ah, muito, que bom. Isso aqui eu chamo de amor Mas próprio, né? mas nós gostamos mais dele. Gostamos muito. Ah, que bom. Bom, eu vou orar para nós começarmos o nosso estudo. Deus amado, estamos aqui para estudar Sua palavra e nós precisamos da iluminação do Seu Espírito. Então, por favor, ilumina nossa mente e o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Descanso supremo é o nosso estudo, o 13º estudo desse trimestre. Quem vai abrir para a gente hoje? Larissa, você. Sim, Então vamos sim, lá. eu gostaria de abrir. Bom, a gente está falando sobre essa questão do descanso o tempo inteiro e é um conceito que a gente precisa cada vez mais, né? Porque às vezes a gente acha que o descanso só está contido no sábado e durante todo esse trimestre a gente teve a oportunidade de estudar como que a gente precisa descansar em tanta coisa, né? Nos nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas dores. Nisso tudo, Jesus provê refrigério e Ele quer oferecer isso para a gente. Mas nessa última lição aqui, onde a gente vai contemplar a promessa de um descanso, do eterno descanso que Jesus nos promete, do descanso do pecado, do descanso das nossas tribulações, do descanso de todas as coisas que nos ferem, nos tiram a paz, onde a gente vai estar para sempre com o príncipe da paz, cantando louvores e honra ao Cordeiro, né? Antes disso, vai haver um tempo de grande tribulação, né? E é bom que a gente sempre se lembre disso, e a lição vem trazendo isso, que quando o fim se aproxima, é bom que a gente tenha sempre em mente que as coisas que nos tiram a paz, elas estão em dois níveis, né? No nível cósmico, nesse nessa grande luta entre o bem e o mal, e também no nível pessoal, né? E esse conflito cósmico, ele se reflete nesse nível pessoal, nas coisas que labutam entre o bem e o mal e acabam tirando a nossa paz. E no fim, né? Bom, o nosso verso aqui diz que o que vem por aí é coisa, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas vezes a gente pensa só nas ruas de ouro, de pérolas, né? Na casa, no alto do monte, nessas coisas boas que Jesus, na casa cheia de quartos, né? Porque primeiro diz que vai ter uma casa cheia de quartos, depois a gente vai plantar vinhas e construir as nossas habitações, né? Mas antes de que venha tudo isso, o sonho da casa própria, onde ninguém vai nos... Que a casa nunca é própria, né? A gente sempre vai pagar imposto, mas nesse lugar aqui é onde a graça habita, e a gente não vai se preocupar Larissa, com isso. não fala isso, que a gente está acabando de construir nossa primeira casa própria, você vai dizer que a casa nunca é própria? É própria sim, pastor. Dando o último pagamento, ela vira sua. Vira e a gente também está Ah, acabando o então, financiamento da nossa. agora, No nome de Jesus. bom, Em sem nome de atrapalhar Jesus. Mas mais, pode falar, mano. e deixa de pagar o IPTU para ver o que acontece. Benefício coletivo para todos. Tem que pagar. Então, mas lá nesse lugar, às vezes a gente fica pensando que só tem as coisas lindas, né? Mas eu acho que uma das coisas que essa lição vem trazer para a gente é esse desconhecido descanso que vem de um mundo sem pecado, né? Desse mundo sem toda essa tribulação do conflito.
E isso é uma coisa que ouvido não ouviu e olho nenhum viu. Porque aqui nesse mundo a gente tem muita aflição. E bem, nesse fim dos tempos aí, na lição de domingo, a gente vê essa visão do fim e tanta coisa ruim, né, que acontece, e às vezes a gente tem medo. Quando eu cresci com medo do apocalipse, né, porque eu acho que quando nós tínhamos 7 anos, os pastores tinham aqueles negócios, aqueles flip charts, assim, né, não sei como é que chama, aqueles posters, assim, né, que iam lá com as bestas e tudo mais. Caramba, meu pai e minha mãe faziam a gente ir no culto de quarta e domingo, e eu ficava vendo aquilo, e eu fiquei apavorada, acho que por anos eu não abri o Apocalipse. Mas, enfim, é que parece muito aterrador, né, todas as coisas que vêm por aí, e isso pode tirar a paz de muita gente. E talvez tenha tirado, inclusive, a paz de João, quando recebia aquela visão na ilha de Patmos, lá sozinho, tendo visto Jesus subir, mas passado tanto tempo, né, ele que eu vi, que esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar, ele achava que seria logo, né? E não foi, e ali ele estava sozinho, os outros discípulos tinham morrido, e ele está vendo coisas horrorosas que vão acontecer, e aí ele tem a visão de que quando a besta e os reis da terra estão prontos para atacar o povo de Deus, Deus intervém e lança-os no lago de fogo e enxofre. E daí para frente começa uma nova história, uma história de descanso. Esse Olá, lago eu de... posso fazer um comentário, pastor? Pode fazer. Dessa história da visão do fim, tem um detalhe que eu gosto muito que fala ao meu coração, no aspecto do Apocalipse, porque o Apocalipse revela Cristo intervindo na humanidade. E no momento onde João se sente sozinho. E eu me coloco na mesma situação que João em muitas circunstâncias, porque o ser humano tem uma sede por saber o que vai acontecer no futuro. As pessoas têm tendenciosamente interesse para saber, o que será que vai acontecer? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou ter dinheiro? E elas buscam fontes diversas para terem respostas para o futuro, porque o ser humano tem no seu coração um anseio furioso para conhecer mais a Deus sem saber que é Deus, né? E aí buscam em outras fontes. E João também, ele estava passando por um momento onde tinha uma crise grave de terrível perseguição e João estava sozinho ali preso na ilha, e no momento que ele está sozinho, João tem a visão de Cristo no controle. E aqui para mim tem uma resposta. A cada coração que está aí contrito, sozinho, buscando resposta, receberá de Deus, de alguma forma ou de outra, a confirmação de que Cristo está no controle da humanidade. E que essa visão do fim, ela é positiva, apesar de, muitas vezes, a forma ter sido construída de maneira negativa, o resultado final, Jesus deixou na palavra para nos dar descanso. Então, o que me deixa, quando eu mesma me encontro, às vezes, com situações que eu acho opressoras, injustas, situações que eu não tenho resposta e que muitas vezes eu quero que funcione da minha forma, o que me traz calma e descanso é saber que, no final, Jesus está cuidando de uma vitória certa, que isso aqui é temporário. Então, quando eu vejo perdas, ou enfrento momentos de solitário exílio, porque cada um de nós passa por solitários exílios, nós percebemos que Jesus já revelou que ele é o alfa e o ômega, que ele estará conosco em todos os tempos e que ele intervém na humanidade, ele intervém na sua vida, na minha vida, e que ele está no controle. A Larissa falou, eu fiquei com o lago de fogo e enxofre na minha cabeça, sabe? Ficou assim, lago de fogo e enxofre, porque eu fico pensando na pessoa que está ouvindo assim, mas que coisa, né? Que Deus assim, né? A coisa é lago de fogo e enxofre, mas a verdade é assim, né? Deus ele vai dar um fim à injustiça, né? Um fim a tudo que é ruim, a injustiça, a morte, dor, doença, a tudo isso aí. Então, ele vai zerar e a partir dali começa uma nova história, né? E a gente continua sendo livre, né? Quer dizer, a vida inteira, né? Desde que fomos criados até hoje, e vai continuar sendo a eternidade inteira livre, só que tendo uma noção exata do que é do que é se rebelar, né? Ou se desconectar de Deus, que é a fonte da nossa vida, né?
Maravilha. Contagem regressiva. Certo, a Larissa falou aí sobre a questão de que as pessoas, os discípulos, eles achavam que Jesus ia voltar no tempo deles, né? E João viveu até, foi o que mais viveu, né? E Jesus não voltou. Parece que eu estou escutando meu avô falar, nossa, tipo, quando eu era jovem, eu vi que Jesus ia voltar e agora eu já tenho 83 anos e ele ainda não voltou. E ele falava com uma dor no coração, assim, sabe? Que eu fico pensando, cara, eu não tenho essa dor no coração que meu avô tem. Eu não tenho essa vontade tão grande que ele tem de ver Jesus. Eu não tenho essa vontade tão grande assim. E os discípulos, eles viviam, porque eles andaram com Jesus. Imagina, Jesus era a melhor pessoa do mundo para você ter por perto, para te ouvir. Eu acho que eles viveram a vida inteira deles, cada dia, com essa contagem regressiva, sentindo saudade. Mas as perguntas que eles são traz essa contagem regressiva, o que me fez pensar nessa, nossa, será que eu estou nessa contagem regressiva? Será que eu tenho essa vontade de ver Jesus voltar? Ou a minha vontade maior é que, poxa, que essa quarentena acabe logo, que eu tome a vacina, o que será? Qual que será que é o meu grande anseio da vida? O que será que é a coisa que eu mais espero? Mas a lição, ela vem falando para a gente tomar cuidado com o que a gente entende como sendo sinal da volta de Jesus. Será que não tem sinais da volta de Jesus que eu acho que são sinais, mas na verdade não são? O que a Bíblia fala sobre o que realmente é o sinal da volta de Cristo? Como que a gente pode não ser enganado? Então, aqui, fala de Mateus 24, né? Daí eu vou ler alguns versos aqui com vocês. Diz assim, os discípulos perguntam, né? Quando que vão acontecer essas coisas? Daí, Jesus fala assim, olha, cuidado para que vocês não sejam enganados, para que ninguém engane vocês. Que vai vir muita gente dizendo no meu nome que é o Cristo, mas não é. E vão dizer, e daí ele fala assim, olha, eu sou Cristo e enganarão a muitos. E vocês vão ouvir falar de guerra, de rumor de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Quantas vezes a gente já passou por guerra, já passou por conflito, e as pessoas achavam que era o fim do mundo? Achavam que esse era o sinal da volta de Jesus. Não, agora ele vai vir. Por quê? Porque olha esses conflitos aqui, essas guerras aqui, Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E na Guerra Fria era interessante, né? Porque tinham umas pessoas que achavam mesmo que, olha, o fulano de tal quase tinha essa história na igreja naquela época. Ele quase apertou o botão para soltar a bomba atômica e acabar com o mundo, mas quase, mas não apertou. E hoje são outras histórias que acontecem, né? Porque essa pandemia que veio da China, que não sei o quê, não sei o que está acontecendo, a gente não sabe o que está acontecendo, mas as teorias mais bizarras acontecem, e as teorias mais bizarras não só acontecem na internet, como muitas vezes elas viram sermão. Mas não é isso que Jesus está falando, ele falou assim, que vai haver guerra, vai haver peste, vai ter fome, ele assim, ó, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, essas coisas são os princípios das dores. Então, tipo, o que são dores de parto? Quando a mulher ela tá para ganhar o neném, essa dor é mais espaçada, mas quanto mais se aproxima do nascimento, essas dores vão ficando mais frequentes e mais fortes. Então, o que a gente tem? A gente já teve peste no mundo, já teve guerra no mundo, já teve fome no mundo. Ao se aproximar do fim, essas questões elas vão ser cada vez mais intensas. Só que isso não é o sinal da volta de Jesus. O que Mateus está dizendo que é o sinal da volta de Jesus? Ele diz assim, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão. Dele fala assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho a todo mundo, como testemunho de Cristo a todas as nações, esse é o sinal do tempo do fim. Quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, esse é um sinal da volta de Cristo. E a própria volta de Cristo é o sinal da volta dele. Quando aparecer a nuvem lá, Jesus voltando, isso é o sinal da volta dele. Então, vão acontecer guerras? Vão. Vão acontecer fomes? Vão acontecer várias coisas, mas a gente não tem que ficar preocupado com isso. A gente tem que ficar preocupado em se envolver com a pregação do evangelho, em fazer com que esse evangelho chegue a todas as pessoas.
como que a gente vai chegar naquele povo lá que é muçulmano? Não tem ideia de como. Deus, ele é poderoso, mas eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte da pregação do reino. Porque para a gente tem que ser um prazer trabalhar junto com Deus, trabalhar no campo dele. A gente não pode ser que nem aqueles trabalhadores que ficam pensando assim, nossa, mas eu fiquei aqui todo esse tempo trabalhando com você, eu vou ganhar o mesmo salário do outro. É um privilégio meu passar mais tempo no campo do meu Senhor. É um privilégio para mim estar ao lado de Jesus nessa obra. Então, que a gente tenha a noção de perseverar até o fim, que a gente tenha a noção da brevidade da volta de Jesus, mas que a gente não fique inventando coisas que não existe. Teorias mirabolantes de que agora eu estou sabendo lá que no Vaticano ele vai, sei lá, assinar não sei do quê, porque ninguém sabe, mas eu sei. Porque esse negócio da pandemia da China, ninguém sabe o que aconteceu, mas eu sei pelos meios mais misteriosos aí, me revelaram. Então, não fique procurando, especulando essas coisas. Fique preocupado com aquilo que a gente tem que ficar preocupado. Pregação do Evangelho. Maravilha. Eu tô aqui olhando no celular, né? Porque tem um site que eu gosto de visitar. De vez em quando eu visito esse site. Chama Worldometer. Não sei se vocês já visitaram esse site. Visitam ou não? Conhecem? Worldometer. World de mundo, né? Quem sabe falar inglês fala melhor que eu. Esse world, que é world, essa coisa, né? Mas aqui, por exemplo, né? Aqui vai aparecendo em tempo real os números do mundo. Aí, tipo assim, quantas pessoas tem no mundo hoje, né? Eu estou olhando aqui, está dando 7.876.016 e aí 0,38, 40, e aí está mudando o tempo todo isso aqui, né? Em tempo real. Nascidos esse ano, 60 milhões de pessoas, né? Hoje, um dia, 333 mil pessoas. E aí eu comparo com os relatórios que a gente tem, por exemplo, de batismo, de crescimento da igreja e tal. E aí eu vejo que essa coisa que Jesus falou do evangelho ser pregado ao mundo antes dele voltar, essa é uma missão impossível, impossível, que não acontece humanamente, não. Aí me faz olhar para uma outra coisa, né? Que o evangelho foi pregado a todo mundo na época, 2000 anos atrás, na época do derramamento do Espírito. Então, só tem um jeito desse evangelho ser pregado ao mundo todo, que é através da busca, do recebimento do Espírito e do batismo diário do Espírito Santo. Então, se esse é o sinal da vinda de Jesus, a nossa principal ocupação hoje lógico, é importante, muito importante estudar. Eu sou um estudante das profecias e gosto de compartilhar esse conhecimento. Porém, a minha prioridade não é estudar a profecia e ficar olhando o que está acontecendo. Minha prioridade é buscar o Espírito Santo, porque se não acontecer isso aqui, o resto todo não vai acontecer, né? Como disse a Keldan aí. O evangelho tem que ser pregado e é humanamente impossível, só com o Espírito. Fala, Larissa. Eu fiz uma gravação com alguns pastores há um tempo atrás, justamente sobre essa questão da especulação profética, né? Que ele falava assim, não acho que você vai achar interpretação profética nas páginas do jornal, ou na página da internet, ou, sabe? Tem muita gente que hoje está perdendo a paz, como a Keldan falou, porque começa a fuçar coisa ou procurar pelo em ovo e tentar interpretar, colocar a profecia dentro do jornal, dentro da notícia, né? Então é complicado, mas isso nos tira a paz, né? Que às vezes a gente fica atribulado com coisas. Realmente é bom que a gente tenha consciência que os tempos que estão nos aguardando não vão ser fáceis, vão ser terríveis, e a gente tem visto isso, quer dizer assim, o ser humano se tornando uma besta mesmo, sabe? Em todos os sentidos, a maneira como as pessoas estão tripudiando da vida, não só da vida humana, da vida dos animais, da vida das plantas, da vida do planeta, de toda a criação, né? É uma coisa absurda. De novo, toda vez que a gente se separa do Criador, não tem solução. Mas a gente não deve ficar preocupado com isso, né? Porque, como a Ivy disse,
É Jesus que nos conduz em meio a toda essa tribulação, em meio a todo esse cenário feio que vem por aí. Ele conduz e intervém. É bom que a gente Agora, compreenda. aliás, o cenário feio já estamos dentro dele, né? Agora, a terça-feira que diz ordem para marchar é uma coisa muito importante, porque diz assim, esse evangelho será pregado. Ué, mas esse evangelho é qual? Né? Qual é o evangelho? O que nós temos que pregar? Qual é a fatia da verdade para esse tempo? A verdade presente. A verdade é uma só, né? Mas Deus foi revelando partes dessa verdade ao longo do tempo, né? E qual é essa fatia hoje? O que é esse evangelho que tem que ser pregado a todo mundo hoje, né? Para que possa vir ao mundo, vir o fim do mundo. E aí o início do novo mundo também, né? Terça-feira, quem poderia comentar com a gente? Será que é possível, no quadro da história, sabendo desses sinais, nós ficarmos apáticos? Então, na realidade, ficarmos sentados e assim pensarmos, já que sabemos que Jesus vai voltar, como disse aqui o Dan, nós temos os sinais, o ser humano está tão bizarro na sua forma de viver, como disse a Larissa, eu vou cuidar da minha vida e vou esperar que isso aconteça. Será que é possível nós ficarmos inertes? Na palavra, a ordem que nós temos é para marchar, e realmente é nós pregarmos esse evangelho eterno. Isso se encontra em Apocalipse 14, do verso ali 6 em diante, que traz as 3 mensagens evangélicas. É um texto conhecido, extremamente rico, trazendo para nós os 3 anjos, apresentando a João as últimas mensagens divinas e proclamando a cada nação, tribo e língua para preparar o mundo para este retorno de Cristo. Só que a mensagem do Evangelho eterno é da incrível graça de Deus para todo o planeta. É um chamado, na verdade, pastor, à luz do Evangelho, para uma vida de obediência. É nós levarmos esse conhecimento para as pessoas sobre a graça eterna, sobre a ressurreição, a morte de Cristo, sobre os juízos de Deus, mas especialmente sobre a graça eterna de Cristo para todo o planeta. E realmente demonstrar uma vida obediente, glorificando a Deus em tudo que nós fizermos. Porque numa das mensagens evangélicas, o que nós percebemos é exatamente um apelo para nós vivermos em prol do Criador, em contrapartida a uma filosofia tão evolucionista que nós temos nos dias atuais. Então, também é um chamado para o cristão de obedecer e temer e honrar e adorar o Criador, sendo aí o Criador da sua própria vida. E, por fim, eu gosto muito do texto que está em primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 1, que diz assim, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A boa notícia é saber que no julgamento final de Deus, Deus é justo. Porque falar de fim de mundo, falar sobre a questão das bestas, sobre esse quadro de redenção, é como a Larissa disse, dependendo da forma, isso pode trazer muito terror. E eu vou fazer uma analogia, se eu me permitir, tudo bem? Se você me permitir, pastor. Eu leciono a matéria de sucessão, que é a matéria do direito civil que trata sobre morte, inventário, herança. E, no geral, os alunos têm muito terror a essa matéria, porque a gente fala de morte, é um semestre, falando sobre a questão da morte, na realidade de desastres. E é muito legal que quando eu começo essa disciplina, no primeiro encontro, e conforme as semanas vão passando, os alunos vão tendo cada vez mais interesse, e eu ouço dizer que no semestre que eles têm sucessão, não é só porque é comigo, não, mas palavras deles que validam, eles dizem que eles ficam esperando durante a semana essa aula acontecer. Porque a maneira como é ministrada e é explicada desperta cada vez mais o interesse e o desejo no aprendizado técnico dessa matéria que trata do dia a dia da humanidade. Que todo mundo já vai morrer, vai precisar de advogado, fazer inventário enquanto Jesus não voltar, vão começar a perseguição para distribuir patrimônio, tudo bem? Pronto, fiz aí a propaganda do advogado. E aí de quem não se prepara para esse dia, porque vai ter que pagar o dobro. Isso, planejamento acessório. Isso aí, Larissa. E falando disso, aí numa abordagem em relação apocalíptica, eu penso que depende muito da forma como nós abordamos essa temática com o outro, para que ela se torne cada vez mais convincente e também atrativa. Não é com a voz do terror, com a voz de julgamento. Novamente, trazendo preceitos que nós já aprendemos em 13 sábados. É com amor, com terna compaixão, com acolhimento, com novidade, com esperança, e mostrando que Deus tem que intervir na história, que Deus é justo, que Deus vai fazer por você e por mim o que ninguém pode fazer,
E de forma justa, ele vai resolver o mal da humanidade, de forma justa. Ele vai preencher as nossas necessidades, superando as nossas expectativas daquilo que a gente nem imaginou, não ouviu, não fez e nem idealizou. Deus fará com essa vinda dele. Então, eu penso que é muito importante, e aqui há uma ordem para marchar, que é para proclamar esse evangelho da graça de Cristo, de um julgamento justo, de um Deus amoroso, de um Deus que intervém na humanidade. E quem escolher servi-lo, receberá esse descanso eterno e pode antecipar esse descanso na terra. Agora, quem escolher realmente adorar a besta, a si mesmo, como está em Apocalipse 14:11, vai viver na tormenta. E você percebe pessoas que escolheram, na verdade, seguir seu próprio estilo de vida, a sua vontade, né, e fazendo escolhas contrárias às de Deus, e essas pessoas atormentadas, aflitas, muito, assim, desesperadas. E quem confia em Deus, apesar de passar por tormentas, você não vê desespero. Não significa que não terá aflições, doenças, mas você não vê desespero, porque conhece o fim da história e continua até no leito de morte, muita gente proclamando o evangelho. Maravilha. Agora, eu queria só ressaltar aqui. Então, o que é, essa pergunta que eu fiz no começo, né? O que é o evangelho que tem que ser pregado ao mundo é essa parte de Apocalipse, ali está mostrando o que é. É uma matéria grande, não é pouquinha coisa, mas são as 3 mensagens angélicas, né? Deus como Criador, a queda de Babilônia e a questão da adoração da besta e sua imagem, e que a gente tem que estudar para entender, e a gente precisa ensinar também, né? É o que nós precisamos ensinar, e nós somos do Espírito para viver em nós, para que a gente viva como Cristo viveu, para chamar a atenção das pessoas para essa mensagem. Aqui, Dan, você ia falar, e depois a gente já emenda na quarta-feira, descanse em paz. É porque eu ouvi a Ivy falar sobre essa questão de, tipo, como pregar, né? Tipo, cuidado para não fazer um evangelho do terrorismo, né? Tal, falar sobre as bestas, sendo que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Então, fala mais sobre quem Jesus é do que propriamente o que são, o que quer dizer aqueles 3 chifres lá, o cálculo do número do anticristo. Tem muito mais a falar sobre quem Jesus é e sobre o que é o evangelho, né? Mas eu lembrei quando eu era adolescente, ia prestar vestibular, que tinha acabado de começar esse negócio de Enem, né? Que o Enem facilitou muitas coisas, você só presta uma prova e depois aplica lá para os lugares. Mas eu ia em lugares diferentes, prestar vestibular, e quando eu entrava no ônibus eu pensava assim, nossa, eu preciso pregar para essa pessoa que está do meu lado, porque ela está aqui no ônibus, vai que eu nunca mais vejo ela. A única oportunidade que eu tenho é de falar de Jesus para ela. Então, imagina, você viajando à noite, a pessoa quer dormir, e você nem está muito interessado na pessoa, mas você acha que você tem que pregar porque, meu Deus, vai cair o sangue dela sobre mim, se eu não falar de Jesus agora para ela. Daí, tipo, eu mudei um pouco minha forma de pensar, e não é o evangelho, que agora todo mundo, o evangelho da isenção, o evangelho daquele negócio lá de... meio que você você esconde quem você é, então é o evangelho secreto. Não é isso, mas é que aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive é um resultado daquilo que a gente recebe de Deus. Eu não preciso forçar uma religião que eu não tenho, eu não preciso forçar o interesse que eu não tenho pelas pessoas. Se eu vivo com Cristo, as pessoas passam a ser interessantes para mim. Então, eu fico pensando assim, nossa, tipo, esses tempos atrás, eu fiz uma amiga muçulmana. Eu nunca ia pensar que eu ia fazer uma amiga muçulmana no Brasil, a gente ia falar tanto sobre religião. Mas isso aconteceu porque 5 minutos ao invés de eu me levantar e ir para casa, eu decidi, tipo, dar um oi para a pessoa ali e iniciar uma conversa com ela. Então, hoje a gente é amiga. Eu tenho uma amiga do Egito. Ela veio para fazer, tipo, uma matéria aqui no Brasil, e a gente começou a conversar, e eu marquei um almoço com ela na casa de uma outra amiga que, por um acaso, é egípcia também. Eu só conheço 2 pessoas egípcias, né? É ela e mais uma outra amiga que é adventista. Então, tipo, foi um interesse que brotou do nada, mas brotou porque realmente, tipo, Deus me deu a oportunidade, o Espírito Santo foi lá, me guiou até essa pessoa. Então, não foi algo forçado, não foi interesse forçado, não foi interesse porque, preciso falar, porque senão eu preciso levar a Deus para essa pessoa. A gente não leva Deus para ninguém.
Deus já está trabalhando na vida daquela pessoa há tempos, a gente nem sabe. Quem sabe Deus colocou aquela pessoa no caminho, não para você pregar para ela, mas para ela pregar para você também. Para você ver como o Espírito ele atua de maneiras das mais diversas possíveis. Então, missão não é obrigação. Missão não é porque você é mais bonito que os outros, porque agora você sabe uma verdade que ninguém sabe, e nessa verdade que ninguém sabe que Deus vai salvar os outros. A missão não é por causa de você, é por causa do outro, porque Deus ama o outro também. E você tem o privilégio de participar disso. Você tem o privilégio, quando você se envolve com a missão, a sua fé fica mais forte. Você começa a se questionar sobre as coisas que você acredita e você vê, não, é isso mesmo, eu vejo Deus atuando na minha vida assim. Então, missão é um privilégio, não é obrigação. É isso aí. E sabe, eu acredito muito que Deus, eu acredito e procuro viver isso, né? Eu peço para Deus colocar pessoas na minha frente e com antecedência para Ele dizer o que eu vou falar para as pessoas. Aliás, quando eu tenho um costume assim de quando eu faço a minha comunhão com Deus de manhã, naquilo que eu leio e tal, bom, como é que o que Deus falou para mim hoje, pessoalmente, né? E resumir aquilo numa frase, que Deus falou isso para mim, né? Porque Deus fala comigo todo dia de diversas formas, uma delas é a Bíblia. E aí eu oro para Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor quiser que eu compartilhe isso aqui com alguém durante o dia, então o Senhor na hora fala, toca o meu coração, mostra e tal. E muitas vezes acontece. E quando acontece, é incrível você, porque você é capaz não, você é veículo para tocar a vida da pessoa de um jeito que nós não somos capazes de tocar. Só Deus, mas Deus eu vou fazer um paralelo, não sei se vai confundir você, mas eu disse uma vez para uma pessoa muito rica que dá bastante dinheiro para projetos, né? E eu disse, bom, Deus olha para você e diz assim, eu estou precisando dar dinheiro para tal coisa, como é que eu vou fazer? E Ele dá para você, porque sabe que você vai dar para lá. Assim, Deus faz com cada um de nós. Quando a gente se disponibiliza a estar mesmo disponível para Deus, para tocar a vida das pessoas, e Deus diz, como é que eu vou tocar a vida de tal pessoa? Já sei, vou tocar através dessa pessoa, daquela pessoa. Então, Ele fala comigo, eu vou falar para a pessoa, né? E é maravilhoso a gente ver o que acontece. As pessoas se sentem tocadas por Deus, porque é exatamente o que acontece. Então, quando você se dispõe, Deus coloca a pessoa, e você, através de uma amizade, através de um ato singelo, ou através de alguma coisa que Deus falou para você, ou que está falando naquele momento, você vai tocar a vida dela. Deus fala também através de pessoas. Fala para mim através de pessoas e fala para pessoas através de mim, né? Beleza, vamos passar para o próximo dia, que é quinta-feira. Alegre-se sempre no Senhor. Pulamos a quarta, pastor. Pulamos, pastora. Descanse em paz. Eu achei que a Keldã tinha falado do descanso em paz. Vou falar então rapidinho. Vou falar então rapidinho do descanso em paz. Que está falando sobre a questão da morte, né? Porque que é uma coisa que tira a tranquilidade de muita gente, né? Pensar, a Ivy falou essa questão de preparar para a morte e tudo mais, né? A gente não quer pensar nisso, a gente vive como se esse dia não fosse chegar, né? Porque na verdade a gente não foi feito para a morte, mas assim a pandemia escancarou a fragilidade da vida. Em 2 dias, uma pessoa que entra caminhando no hospital sai para o necrotério. Então, não sai, na verdade, né? Já vai para o cemitério. E, assim, muitos de nós perdemos queridos. E lidar com a morte não é fácil. Hoje de manhã eu estava ouvindo no rádio ainda, sabe? Na rádio de notícias, agora eles estão colocando alguns médicos para tratar de alguns problemas. Ele estava falando justamente sobre o luto, né? Uns minutinhos sobre isso, que a morte é um processo, que é um evento natural da vida e que a gente precisa sofrer o luto, passar pelo luto e, enfim, aprender a lidar com a presença da morte. E é interessante, né? Que para mim isso é uma das evidências mais contundentes de que o nosso lugar não é aqui, de que Deus nos criou para alguma outra coisa, porque a gente não se acostumou com a morte, né? Então, tanto se fosse essa questão da evolução, então por que a gente não se acostumou com a morte? Nunca é fácil ter que lidar com isso, né?
E Jesus trata a morte na Bíblia como um descanso, né? Como um sono. Ele está dormindo, ele está descansando, como uma coisa que... O descanso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Descanso é uma coisa boa. E a gente não vê a morte como uma coisa boa, né? A Bíblia fala, bem-aventurados que dormem no Senhor. Mas eu não gosto de perder ninguém, não quero perder minha família, já proibi meus pais de morrerem. Proibi, viu, Ive? Então, não tem esse negócio, mas, né, mas eu que já passei, assim, com a minha família mesmo, né, quando a gente perdeu a minha avó, que já a Bíblia eu estou lendo hoje aqui, é muito complicado quando a gente não se prepara para essas coisas, porque é uma bola de neve, só que depois quando a pessoa vai, eu já estou até pensando em pagar um plano funerário, porque eu não quero deixar gasto para ninguém, sabe? Porque vai acontecer. Provavelmente, se Jesus não voltar, vai acontecer. Bom, Jesus diz que os mortos, eles dormem, estão descansando, mas que ele vai vir e vai acordar. Isso deve ser outra maneira de a gente ter paz, mesmo com a ciência da morte. Então, talvez a gente esteja falando para alguém que perdeu alguém tão recentemente, né? Com toda essa... De qualquer maneira, não tem maneira boa para se morrer, né? Então, não tem maneira boa, cada vez mais eu fico pensando em como que a gente deve confortar aqueles que perderam alguém, e eu creio que os muçulmanos têm muito a nos ensinar. Eles ficam uma semana com as pessoas e ficam em silêncio durante esse tempo. Que não há o que a gente possa dizer que sirva de conforto. Mas Cristo ele promete ressuscitar. E essa esperança a gente tem que transmitir a todos em vida, e às vezes não no momento da dor da pessoa, mas depois, para que ela possa saber que, em breve, a gente vai entrar no descanso eterno que ele nos prometeu. Gosto muito da música do Felipe Valente, do Monte Nebo, e é com ela que eu quero terminar essa partezinha, né? Que Moisés, ele precisou morrer para depois entrar no descanso eterno. Talvez isso aconteça comigo, talvez aconteça com quem nos assiste, mas o descanso eterno vem, e ele é vida eterna. Larissa, se a gente não sabe, não aprende a lidar com a morte, e se a gente vive uma vida de negação da morte, jamais nós vamos conseguir ter uma fé que cresça em Deus, né? Porque nós vamos ficar sempre esperando que Deus livre da morte. E nesse mundo a gente nasce, vive e morre. Eu sempre cito, né, uma vez ajudando o nosso mais novo a fazer o dever, estava lá. O que é um ser vivo? E no livro estava, um ser vivo é aquele que nasce, se reproduz e morre. E eu pensei, 1/3 de ser um ser vivo é morrer, né? Nasce, se reproduz e morre. Então, isso é... Eu vivo nesse mundo como eu digo também, nesse mundo a gente não vive, a gente faz test drive, né? Então, a gente tem uma oportunidade de experimentar o que é. E quem descansou é triste, é terrível, saudade, né? Todos nós temos pessoas de quem a gente tem saudade, mas essa saudade é passageira também, porque logo vai acabar, né? Agora sim, então alegrem-se sempre no Senhor. Vamos deixar a morte para trás e vamos olhar para hoje e para o futuro. Alegrem-se sempre no Senhor. Quem termina para a gente a quinta? Sou eu, pastor. Então vamos lá. Eu vou unir a lição de quarta com a lição de quinta. A lição de quinta nós falamos no Filipenses 4, fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Isso quer dizer que o cristão tem que estar toda hora alegre, tem que estar toda hora feliz, ele não pode chorar. Eu lembro do velório mais triste que eu já fui. Eu já tive velórios muito tristes, assim, dos meus avós e tal, mas o velório mais triste que eu já fui foi de um amigo de 23 anos que ele fez o velório do tio dele, ele conduziu o velório do tio dele, e na volta para casa ele sofreu um acidente e faleceu. Então a família levou 2 pancadas de uma vez só, assim. E foi muito triste, a igreja lotada, e um rapaz jovem, assim, quando você recebe a notícia da morte de um amigo próximo seu, ou de alguém próximo seu, é difícil de você acreditar que aquilo realmente aconteceu. E a gente não teve nem tempo de orar pela pessoa, porque a notícia já chegou que ele já estava morto. Então, você não pode nem pedir para Deus, olha, Senhor, se for da tua vontade, não, já aconteceu, já foi, já morreu.
Então, quando eu cheguei, assim, eu fui ver o corpo no caixão, daí que caiu a ficha, assim, né? Tipo, ele morreu. Eu comecei a chorar, tipo, chorar muito ali, e daí uma amiga dos meus pais veio me abraçar e falou assim, filha, não chora desse jeito. Pra que chorar desse jeito? Jesus vai voltar. Daí eu não falei nada, né? Tipo, mas porque eu demoro, assim, eu não sou aquela pessoa que tem assim, que improvisa rápido, assim, eu preciso de um tempinho, assim, às vezes, para pensar, não, deixa eu ver o que tá acontecendo Eu aqui. também, Você tá aqui, dizendo pra eu, Eu não, você tá também. dizendo pra eu não chorar, é isso mesmo? Gente, que Jesus vai voltar, eu sei. Que Jesus vai voltar faz anos que eu sei. Agora, como que eu vou lidar com essa dor? Chegar na sala e olhar para o fundo da sala que meu amigo não está ali, como que eu vou lidar com isso enquanto Jesus não vem? Isso que eu não sei. Que ele vai voltar, isso eu sei. Já estou cansada de saber já. Para mim, podia já ter voltado. Mas como que eu vou lidar enquanto Jesus não vem? Isso que eu não sei. Como que eu vou lidar com a dor? Como que eu vou lidar com a falta? Isso eu não sei. Mas o que a Bíblia está dizendo assim, para a gente, não é que a gente tem que estar feliz o tempo todo. Porque em situações como essa, você estar feliz não é normal. Ele está dizendo assim, ó, quando você for se alegrar, se alegre sempre no Senhor. Essa é a verdadeira alegria. Quantas vezes você já foi, ou você vê pessoas que vão em festas e vão lá em festas, você pensa assim, nossa, ou no caso até mesmo de humoristas que vão lá e fazem, cara, tipo, tiram, tipo, fazem piadas e tal, e todo mundo dá risada, e você pensa assim, nossa, que pessoa alegre, e daí no final da noite a pessoa tá pior do que quando começou a noite. Tá numa festa, tá lá festando, mas no final a pessoa, tipo, tá mais triste, tem um vazio por dentro. Isso não é uma verdadeira alegria. A verdadeira alegria, ela tem em Deus. E o texto fala assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então não guarda essa angústia aí para você, não guarda essa ansiedade para você. Fala com Deus. Você pode, sim, tipo, fazer terapia, fazer o que você quiser, ter um esporte que você vai lá e é bom, né, para essa questão de ansiedade, você fazer um esporte, corrida ou musculação, é ótimo. Mas você sentar, ou você ajoelhar e você falar com o teu Deus, é alguém, assim, que do terapeuta, até do terapeuta você esconde coisa. Até para o teu terapeuta você não fala tudo, mas agora para Deus você não tem como você esconder. Para ele você pode falar tudo, porque ele te conhece mais do que você se conhece. Esse tipo de alegria, esse tipo de confissão você não encontra em nenhum outro lugar. Por isso que o texto fala assim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, as pessoas elas vão olhar para você e vão dizer assim, nossa, mas como que essa pessoa pode estar em paz passando pelo que ela está passando? Você vai responder assim, olha, eu não sei, porque é uma paz que ninguém explica, é uma paz que só Deus dá, é uma paz que excede tudo quanto a gente possa entender. Essa paz que não é compreensível, essa é uma paz que a gente não encontra em nenhum outro lugar, mas a gente encontra em Deus, essa paz ela existe. Por que que a gente que é cristão, a gente carrega tanta culpa? Mesmo sendo cristão, mesmo tendo certeza da salvação, por que que a gente carrega tanta culpa? O texto vem dizendo assim, olha, existe um jeito de você viver feliz nesse mundo. Existe um jeito de você ter paz. Existe um jeito do reino, sabe aquele reino lá que a gente fala tanto? Ah, lá no céu, quando Jesus voltar. Existe um jeito daquele reino começar agora. Tem como. Apesar de viver onde a gente vive, apesar de enfrentar o que a gente enfrenta, o reino pode começar hoje, na minha e na sua vida. Amém. Maravilha. Meninas, vamos fazer o seguinte. A Keldan acabou de fazer o comentário dela e a gente pode finalizar, então, cada uma aí nas suas duas frases finais. Olha, eu acho que assim, o descanso é um dos presentes, a paz, né? Que também é um sinônimo de descanso, é um dos presentes mais negligenciados por nós cristãos. A gente vive atribulado, a gente vive preocupado, a gente vive ansioso, a gente vive desejando que não nos pertence. E
E a paz, né, para tudo isso custou muito caro e está ao nosso alcance. Então, eu estou muito feliz que essa lição veio nos lembrar que é possível encontrar descanso, que Jesus oferece esse descanso. E tomara que a gente possa incorporar esse descanso, essa paz na nossa vida, porque isso vai ser um presente para o mundo, não só para a gente, mas para o mundo. Amém. Essa lição, eu penso que nos desafia a ter mais encorajamento e esperança, porque se nós descansarmos em Cristo e no que Ele é capaz de fazer, isso significa que eu posso me alegrar a despeito dele e estar atenta realmente ao que Deus deseja, quais são os seus propósitos, porque nós sabemos, e se assim estudamos a palavra, sabemos que Deus cuida do nosso presente, Deus cuidou do futuro, Ele intervém na história da humanidade, e significa que, então, eu posso confiar nele, nos méritos dele, no julgamento dele, baseado no amor que ele tem por mim e pela humanidade. E que isso também transforma a minha forma de ser com o outro, sendo, então, mais terna, mais compassiva, mais amorosa, sem julgamento. Amém. Akeldan? Eu acho que eu não tenho mais nada para falar, acho que eu falei pra caramba, pastor. Já, nunca mais eu me convidar, porque uma hora ali. Foi show, Akeldan, foi ótimo. Realmente, né, a gente saber como lidar com o sofrimento, a gente não sabe, porque eu tenho para mim que o cristianismo nosso ele é demonstrado não tanto nas nossas ações, mas nas nossas reações, né? Para mim é um termômetro, né? Por isso que quando eu reajo mal a alguma coisa, eu fico muito para baixo. Assim, puxa vida, minha reação tinha que ter sido melhor, né? Eu esperava mais de mim. Mas, mesmo em momentos de depressão, e é interessante, né? Porque a depressão ela vem de uma ansiedade, né? Que é viver no futuro, em geral, mas sempre eu senti, Senhor, o Senhor está guiando tudo. Quer dizer, guia tudo, continua guiando, estou nas suas mãos e o Senhor é quem dirige todas as coisas. Porém, não dá para prever como eu vou reagir, mas o que dá para eu fazer é eu me aproximar ao máximo de Deus, eu fazer uma amizade com Deus tão grande, capaz de entender que Ele está dirigindo todas as coisas e que se eu tenho uma dor muito grande, uma ferida muito grande pela perda de alguém, perda porque morreu, né, alguém que eu amo, ou pelo sofrimento, porque é muito difícil ver sofrer alguém que você ama, né? Ter a certeza de que Deus está curando de cicatrizar aquela ferida e que mais do que isso Ele tem a cura definitiva para qualquer tipo de mal, né? Ele tem essa cura definitiva e ela está chegando logo. Ainda não é o momento, mas daqui a pouquinho está chegando bem logo. Ou porque Jesus está voltando logo, ou porque a vida da gente também nesse mundo não é tão longa, né? Então chega logo o momento em que Jesus vai curar todas as nossas feridas e aí nós não vamos ter mais. Eu gosto muito dessa parte do Apocalipse, sabe? Vi novo céu e nova terra, porque as primeiras coisas já passaram, o mal já não existe. Isso aí, essa promessa vem de um Deus que prometeu morrer e já morreu, quer dizer, ressuscitou, já fez a parte mais difícil. A parte mais fácil agora é vir e levar a gente para a festa. A gente só tem que querer e se colocar na mão dele e dizer, opera em você o querer e o fazer. Gente, obrigado por participarem comigo. Obrigado você também, espero que você compartilhe o nosso link. E a partir da semana que vem, novidades, tá? Boas novidades, eu espero que você goste. E vou pedir para a Ive orar conosco hoje, para a gente terminar. Querido Pai que estás nos céus, que privilégio que nós temos de ler na Tua palavra boas novidades e saber que a Sua oferta para nós é esse descanso supremo de estarmos na Sua presença de forma eternal.
No entanto, cada um de nós e as vidas que aqui estão presentes, acompanhando, com certeza é porque confiam em Ti e desejam desfrutar mais, não só da Sua presença, mas da forma como nós devemos viver para que as nossas vidas sejam formas de adoração a Ti. Senhor, nos ensina a sermos mais semelhantes a Ti. Derrama Teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas. Nos dá mais o desejo também de estarmos mais próximos e sermos esses amigos íntimos, como disse o pastor Fernando, e desejarmos, como o avô da Akeldan, vermos o seu retorno. Existem muitos sofrimentos, perdas, tristezas. Muitas das pessoas que estão aqui se sentem sozinhas ou já se viram solitárias, enfrentando momentos muito delicados. Nós pedimos que o Senhor, através da sua onipresença, aqueça esses corações, se manifeste, continue a revelar que o Senhor intervém nas nossas vidas, que há esperança para o nosso futuro e que, enquanto não acontecer o teu retorno, que este é o tempo de preparo, de fortalecimento, de encorajamento, esperança, e também é o tempo de privilégio de compartilharmos do teu evangelho. Nos ensina, revela-nos como compartilhar desta missão e a quem nós devemos também levar estas boas novas. Também nos conceda cada vez mais desse descanso, dessa paz que excede todo entendimento para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, por esta lição, te agradecemos por toda a equipe que aqui nos ajuda, que grava conosco, te agradecemos pelo ministério do pastor Fernando, pela oportunidade que temos de participar desse estudo, do qual nós aprendemos, em primeiro lugar, e pedimos bênçãos especiais para cada um que acompanha. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado aí pela sua audiência, por ter escolhido ficar conosco esse tempo. Vocês também, meninas, brigadão, viu? Nos traz de novo, tá, pastor? Nós somos um trio muito ótimo de Jesus. Mesmo. Deus abençoe. Tchau, gente. Tudo de bom.